No século XVI, capitães de navios que cruzavam o Atlântico com mercadorias tinham um acordo com os donos da carga. Em vez de salário fixo, o capitão recebia uma porcentagem dos lucros da viagem. Normalmente 20%. Era chamado de carried interest, o interesse carregado no porão do navio junto com as mercadorias dos mercadores que financiaram a expedição. O capitão arriscava a vida, os mercadores arriscavam o capital. O acordo distribuía os ganhos de uma forma que cada lado considerava justa, dado o risco que assumia. 500 anos depois, em abril de 2026, senadores americanos introduziram o Carried Interest Fairness Act, uma proposta de lei para fechar a brecha tributária que usa exatamente esse nome do século XVI para descrever uma operação que tem muito pouco em comum com um capitão arriscando vida no Atlântico. Hoje, Carried Interest é o nome técnico para a remuneração dos gestores de private equity e hedge funds. A remuneração que um gestor recebe por administrar o dinheiro de outras pessoas, por tomar decisões de investimento com capital que não é seu, por ganhar uma parcela dos lucros que os investidores obtêm. E essa remuneração, que em qualquer análise econômica honesta é pagamento por serviço prestado, é tributada nos Estados Unidos como se fosse ganho de capital de longo prazo, a taxa de 20%, em vez de como renda de trabalho, que pagaria até 37%. A diferença é de 17 pontos percentuais, em bilhões de dólares, por décadas, sem que ninguém na posição de mudar isso conseguisse mudar, porque as pessoas que mais se beneficiam dessa brecha são exatamente as que mais gastam para manter os políticos que poderiam fechá-la. Sou o Primo Young, e nada aqui é aconselhamento financeiro de nenhuma espécie. É análise de um mecanismo documentado em legislação americana, em investigações do Senado e em processos judiciais públicos. O que você faz com isso é sua decisão. Deixa nos comentários de qual cidade você está. Para entender por que o Carried Interest é um negócio bilionário que a elite americana nunca quis explicar, é preciso entender como o private equity funciona e por que a brecha tributária é tão lucrativa para tão poucos. Private equity é um negócio de comprar empresas com dinheiro de outros. Um fundo de private equity levanta capital de investidores institucionais, fundos de pensão, doações universitárias, seguradoras, famílias muito ricas. Com esse capital, compra empresas, tenta melhorá-las ou alavancá-las, e eventualmente as vende com lucro. Os gestores do fundo, os sócios das firmas de private equity, cobram dois tipos de remuneração. A primeira é a taxa de gestão, 2% ao ano sobre o capital total sob gestão. Essa taxa é paga independentemente de resultado, e é tributada como renda ordinária porque é exatamente o que é: pagamento por serviço de gestão. A segunda é o Carried Interest, 20% de todos os lucros que o fundo gerar acima de um retorno mínimo garantido aos investidores. Esse percentual é o coração do negócio de private equity. E aqui está o mecanismo tributário que 500 anos de tradição marítima foram convocados para justificar. O Carried Interest é tributado como ganho de capital de longo prazo, porque a lei americana trata como se o gestor tivesse investido o seu próprio capital e aguardado os lucros de longo prazo. Mas o gestor não investiu capital próprio no sentido relevante, investiu trabalho, investiu tempo, investiu julgamento e decisão, coisas que a lei fiscal americana normalmente chama de renda de trabalho e tributa a taxas mais altas. O Economic Policy Institute estimou que o Carried Interest Loophole custa ao governo americano mais de 6 bilhões de dólares por ano. Desses 6 bilhões, quase 2 bilhões vão para apenas 25 indivíduos. 2 bilhões de dólares em subsídio tributário para 25 pessoas. Para contextualizar, 2 bilhões de dólares são suficientes para fornecer assistência médica a 3 milhões de crianças americanas por um ano. Em vez disso, vão para 25 gestores de fundos, que já estão entre os mais ricos do planeta. O senador Ron Wyden, ao introduzir o Carried Interest Fairness Act em 16 de abril de 2026, disse algo que resume décadas de debate, com uma clareza que raramente aparece no vocabulário senatorial americano. Disse que por várias décadas tem existido um sistema tributário que recompensa a acumulação de riqueza pelos ricos, enquanto pune os assalariados de classe média. E que o efeito desse sistema foi a estrangulação da prosperidade e das oportunidades para todos, exceto para os ultra-ricos. Não é discurso de candidato de esquerda num comício. É o presidente do Comitê de Finanças do Senado americano, um dos senadores mais influentes em política tributária, descrevendo o estado do sistema que ele próprio tem o poder de mudar e que não mudou em décadas. Por que não mudou? Essa é a segunda camada da análise. O private equity é um dos setores mais poderosos e mais opacos da economia americana. As firmas de private equity não são empresas de capital aberto, não têm acionistas minoritários que exigem transparência, não têm obrigação de reportar resultados publicamente, não têm analistas de Wall Street publicando relatórios sobre seus portfólios.
Elas operam num espaço entre o mercado de capitais público, onde regulação e transparência são exigidas, e o mercado privado, onde muito menos é requerido. E usam esse espaço com uma sofisticação que vai muito além da gestão de portfólio. O American Investment Council, o lobby do private equity em Washington, gasta dezenas de milhões de dólares por ciclo político em contribuições e influência. Historicamente, foi um dos lobbies mais eficazes de Washington, tendo derrotado tentativas de fechar o Carried Interest Loophole durante os governos Obama, Biden e Trump. Durante o governo Obama, a reforma tributária que teria fechado o loophole foi bloqueada no Senado, em grande parte por democratas de estados, onde fundos de private equity têm presença significativa. Durante o governo Biden, o Inflation Reduction Act de 2022 incluiu uma versão enfraquecida da reforma do Carried Interest, que esticou o período mínimo de retenção de 1 para 2 anos, mas não mudou fundamentalmente a tributação como ganho de capital. Durante o governo Trump, que entrou no poder prometendo tributar Wall Street, o Tax Cuts and Jobs Act de 2017 estendeu o período mínimo de retenção de 1 para 3 anos, mas manteve a tributação preferencial intacta. 3 governos. 3 presidentes com retórica muito diferente sobre Wall Street. Mesma brecha tributária ao final de cada um. A razão documentada é simples e está em evidência pública disponível para qualquer pesquisador. A taxa de retorno ao investimento político para o setor de private equity é extraordinária. Cada dólar gasto em lobby e contribuições políticas retorna dezenas de dólares em impostos não pagos graças ao Carried Interest Loophole. É o investimento com maior retorno disponível para qualquer gestor de private equity racional. Mas o Carried Interest é apenas a camada mais visível do sistema. Existe uma segunda camada, que senadores introduziram legislação para atacar há 6 dias, e que é ainda menos discutida publicamente. São os trusts de bilionários. A senadora Patty Murray e o senador Ron Wyden introduziram o Fair Trusts for Fiscal Responsibility Act há 6 dias, descrevendo algo que advogados tributários chamam de planejamento fiscal e que Murray chamou de esconder fortunas em trusts por gerações. O mecanismo funciona assim. Uma família ultra rica cria um trust específico, frequentemente chamado de IDGT, ou Intentionally Defective Grantor Trust, que é projetado para ser deliberadamente defeituoso do ponto de vista do imposto de renda, mas eficiente do ponto de vista do imposto de herança. O resultado prático é que ativos que valem centenas de milhões ou bilhões de dólares podem ser transferidos para a próxima geração com imposto de herança mínimo ou zero, enquanto os rendimentos desses ativos são tributados pelo criador do trust, de formas que também minimizam a tributação efetiva. A senadora Murray foi direta ao descrever o que isso significa na prática. Bombeiros e enfermeiras não podem esconder dinheiro num trust e fugir de pagar impostos. Bilionários não deveriam poder também. Esse trust, combinado com o Carried Interest e com uma terceira estrutura, o Dark Money, forma o triângulo completo do negócio bilionário que a elite americana nunca quis explicar. O Dark Money é a peça política do sistema. Em 2024, doadores ultra ricos despejaram mais de 3 bilhões de dólares em eleições americanas. Elon Musk, sozinho, gastou mais de 290 milhões de dólares apoiando Trump e outros republicanos, um recorde histórico. Mas o Dark Money funciona de forma diferente das contribuições diretas de campanha. Opera através de organizações sem fins lucrativos, principalmente grupos de advocacia social registrados sob a seção 501C4 do Código Tributário, que não são obrigados a divulgar seus doadores. Uma pessoa que ganha bilhões com private equity tributa esse ganho a 20% em vez de 37%, transfere parte dessa riqueza para um trust que minimiza o imposto de herança. E depois usa parte desses recursos para financiar organizações de dark money que influenciam eleições e pressão legislativa em favor de políticas que mantêm os outros 2 mecanismos intactos. O sistema se autossustenta. As contribuições de dark money financiam os políticos que resistem a fechar o Carried Interest Loophole. O Carried Interest Loophole gera a riqueza que alimenta o dark money. E os trusts garantem que essa riqueza passe para a próxima geração, sem ser tributada de forma significativa. O CNBC Arizona publicou em análise de 3 semanas que billionaires e dark money estão aquecendo a máquina para as midterms de 2026. Em 2024, organizações de dark money já gastaram quantias recordes em eleições de estados específicos, onde candidatos ao Senado americano que poderiam votar em reformas tributárias estavam concorrendo. A causalidade é documentada e reversível. O senador que recebe contribuições do setor de private equity tem menos probabilidade de votar para fechar o Carried Interest Loophole. A análise de dados de contribuições políticas e votos legislativos ao longo de décadas confirma essa correlação de forma consistente e com granularidade que vai
candidato por candidato, voto por voto. Mas existe uma terceira dimensão desse sistema que é menos discutida do que o carried interest e do que o dark money porque é ainda mais opaca. É o mercado de crédito privado. O crédito privado, que cresceu de menos de $1 trilhão em 2010 para mais de 2,1 trilhões em 2025, é um negócio de emprestar dinheiro de forma que não passa pelo sistema bancário regulado e não aparece nos mercados de capitais públicos. Fundos de private equity criam braços de crédito que emprestam para empresas que não conseguem acessar o mercado de títulos ou que não querem a transparência exigida pelo mercado público. Esse crédito é concedido a taxas significativamente mais altas do que o crédito bancário regulado, porque não há concorrência pública de preço. Os gestores desses fundos de crédito privado recebem, adivinhe, carried interest sobre os lucros. O crédito privado não tem transparência de preço porque não tem mercado público. Não tem supervisão regulatória comparável ao sistema bancário porque não é banco. Não tem obrigação de publicar carteira, inadimplência ou critérios de concessão da mesma forma que um banco regulado. E cresceu de 2 a 1 trilhão de dólares em 15 anos, financiando dezenas de milhares de empresas americanas de médio porte que tomaram emprestado a taxas que nunca seriam aceitas num mercado competitivo e transparente. A fraude contábil na Mobileum, empresa de tecnologia cujos ex-executivos foram acusados pelo Departamento de Justiça americano em fevereiro de 2026 de inflar o valor da empresa em quase $1 bilhão para vender a outro fundo de private equity, é o caso que se tornou público de um padrão que analistas do setor dizem ser mais comum do que os processos judiciais sugerem. A empresa foi comprada pelo fundo Audax em 2021, vendida para o HIG Capital em 2022. Os executivos receberam aproximadamente $5 milhões cada pela transação. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em 2024. O HIG Capital comprou uma empresa por quase $1 bilhão. Os executivos embolsaram suas compensações, a empresa faliu 2 anos depois. E o processo judicial revela que as receitas que justificavam a avaliação eram fictícias. Quando isso acontece numa empresa de capital aberto, a SEC investiga, reguladores são acionados, e a transparência obrigatória do mercado público facilita a detecção do problema. No mercado de private equity e crédito privado, a falta de transparência significa que o problema chega ao público somente quando a empresa entra em recuperação judicial, depois que os executivos já receberam as compensações. Stephen Schwarzman, fundador da Blackstone, um dos maiores gestores de private equity do mundo, disse numa ocasião famosa que a mera possibilidade de aumentar os impostos sobre seu setor era como Adolf Hitler invadindo a Polônia em 1939. Schwarzman mais tarde se desculpou pela comparação, mas a reação revelou algo sobre como o setor percebe qualquer ameaça à estrutura tributária que o beneficia, como existencial, não como ajuste de política tributária num sistema democrático, como ameaça à própria sobrevivência. Essa percepção, combinada com o capital disponível para defender a posição, é o que explica por que o carried interest loophole sobreviveu a décadas de promessas de todos os lados do espectro político americano de fechá-lo. E é o que explica por que o negócio bilionário que a elite americana nunca quis explicar continua sendo o negócio mais rentável disponível. Não pela inteligência dos investimentos, pela eficiência de um sistema que foi construído para se autopreservar com os mesmos recursos que gera.